Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um Roda de Entrevista, programa de toda terça-feira que a gente quer te ajudar a entender um pouco mais sobre assuntos do seu interesse. Hoje a gente vai falar aqui de saúde mental. Quando é que a gente consegue reconhecer que as coisas não estão indo bem? Existem vários maus hoje da atualidade, depressão, estresse, obesidade, tudo isso vem na cabeça. E para ajudar a gente nesse trabalho, nessa conversa, a gente trouxe aqui o Dr. Jim Ali Unta, que é médico psiquiatra, formado em Mato Grosso e também faz parte da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele vai ajudar a gente e vamos conversar bastante sobre todos esses problemas que a gente vive atualmente, até mesmo essa questão da obesidade, que tem sim um vínculo psiquiátrico. Dr. Jim, muito bem-vindo. Boa noite para o senhor. Muito boa noite, Jerônimo. Muito boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso em recebê-lo. Comigo para essa entrevista estão as colegas jornalistas Kênida Rosa, que é da RBC. Bem-vinda, Kênida. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. A gente agradece a participação. E também Márcia Fabiana, que é a editora de cidades do jornal O Hoje. Bem-vinda, Márcia. Olá, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. Doutor, a gente sabe que o senhor estava dizendo que essa questão da obesidade é bastante complicada, porque hoje a gente sabe que as pessoas não estão... Parece que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem um culto muito exacerbado ao corpo lindo, ao corpo perfeito, a pessoa que está sarada, que não, talvez nem tanto por causa da saúde, mas mais também por causa da beleza física externa, a gente também tem o outro lado da moeda, que são as pessoas que estão obesas e que precisam de ajuda para emagrecer. A psiquiatria ajuda também nisso. Sim, a obesidade ela é uma doença considerada plurimetabólica, né? Ela é uma doença que está relacionada com vários mecanismos hormonais e também psíquicos. A obesidade ela vai estar relacionada com a compulsão alimentar, na verdade, na maioria dos casos. Nem todo obeso é compulsivo alimentar. E muitos compulsivos alimentar nem sempre chegam a um grau de obesidade maior, mas com os prejuízos da compulsão alimentar. O que cabe mais à psiquiatria é essa parte da compulsão alimentar, que é, na verdade, um descontrole do impulso. Nós temos funções psíquicas que são muito primitivas, que são funções de autopreservação, função de sobrevivência, o instinto e o impulso da sexualidade, né, da reprodução. E algumas pessoas manifestam esse impulso um pouco mais instintivo, um pouco mais exacerbado, um pouco mais descontrolado. E dessa forma usam da alimentação de uma forma descontrolada. A psiquiatria hoje descreve o transtorno de compulsão alimentar periódica, onde essa pessoa ela tem um período de hiperalimentação, onde ele se alimenta de uma quantidade muito grande de alimentos que trazem uma sensação de prazer muito grande, ou seja, diga-se de passagem, os mais calóricos, né? Os mais ricos em lipídios, carboidratos, né? Que são os doces, as massas, as gorduras. E depois desse período de uma alimentação muito grande, ele descontrolada, ele sofre uma frustração muito grande após essa alimentação, porque, via de regra, eles estão tentando controlar essa compulsão alimentar. E logo depois desse período de hiperalimentação, ele vai ter também um período de frustração, de tristeza, de angústia relacionado com esse descontrole. E aí ele passa um período de jejum prolongado, onde ele vai passar 6, 8, às vezes 10 horas sem se alimentar de nada. E aí esse período de jejum prolongado vai trazer para ele sentimentos de ansiedade e um novo episódio, uma nova crise de compulsão alimentar, onde ele vai se alimentar de forma descontida, exageradamente novamente, e o círculo se fecha. Aí vive novamente de crise em crise, então. O compulsivo alimentar, geralmente, ele muitas vezes até se alimenta muito à mesa do almoço ou da janta junto com o resto da família. Mas, na maioria das vezes, ele tenta se abster dessas refeições com o objetivo de estar controlando a alimentação, muitas vezes para perder o peso, mas depois ele desconta isso numa alimentação descontrolada e muitas vezes ele faz isso escondido, ou seja, longe das outras pessoas, por ter uma certa vergonha, digamos assim, daquele descontrole da alimentação naquele momento.
E daí vem outras doenças, como a bulimia, por exemplo. Ou a compulsão alimentar, quando o senhor diz que a pessoa passa 10 horas sem comer. A bulimia também vem nessa, que a pessoa come bastante, mas depois vomita para poder achando que vai emagrecer, ou pelo menos vai tirar dela aquele peso, né? Sim, são 3 apresentações diferentes dos transtornos alimentares, que é a compulsão alimentar periódica, que é essa que eu descrevi. O segundo é a bulimia nervosa e o terceiro seria a anorexia. A bulimia, ela é um episódio de compulsão alimentar, onde a pessoa se alimenta descontroladamente e para saciar uma angústia que é psíquica, e no momento em que ele enfrenta aquela frustração de não ter controlado a alimentação, ele vai usar métodos que a gente chama de purgativos, né? Seja a provocação de vômitos, né? Enfia a mão na garganta, provocando vômitos, ou muitas vezes de uso de diuréticos e uso de laxantes muitas vezes, ou até de atividade física extenuante, intensa, come exageradamente, depois passa 3, 4 horas na esteira. Então é uma coisa desregrada. Isso é a bulimia. Então a bulimia está muito associada à provocação de vômito, na maioria das vezes mas outros métodos purgativos também configuram a bulimia nervosa. E a anorexia é quando a pessoa, há até alguma descrição de uma evolução de um caso para outro, em que a pessoa ela já consegue conter o impulso da alimentação de uma forma exagerada. Então, o medo de se alimentar exageradamente ou o medo de ganhar peso faz com que ela não se alimente. Quem tem anorexia vai ter uma dificuldade, ou seja, uma disfunção da percepção de autoimagem. Então, a pessoa se olha no espelho e ela se vê obesa, sempre. Ela pode estar magra, caquética, mostrando todos os ossos. Ela olha no espelho e ela pega aquela pelinha do lado e fala: eu estou obesa, eu estou muito gorda e tenho que parar de comer. Então, é um distúrbio com uma mortalidade alta, com um grau de comprometimento clínico relativamente grave. A anorexia é uma doença que tem uma letalidade que pode chegar a 10%. É uma doença grave que merece uma intervenção rápida, né? E médica, medicamentosa, psicoterapêutica e etc. Doutor G, como fazer o cérebro pensar magro e ter prazer? Então, o que é a fome, né? A fome em si, ela é uma sensação de desconforto gástrico, dá aquela ruída no estômago, né? Isso é a fome que normalmente deveria fazer com que a gente fosse ao alimento. O que a gente tem, o que a gente observa hoje em dia é uma fome emocional, onde nós temos, através da alimentação, uma liberação de neurotransmissores relacionados com a sensação de prazer, de alívio, de tranquilidade, assim como tem na relação sexual, assim como tem no jogo, né? Quando a gente recebe um prêmio, quando a gente recebe o salário no final do mês, quando a gente recebe uma visita agradável, tudo isso traz prazer. E muitas vezes a rotina do cotidiano, ou uma configuração de vida um pouco mais perturbada, estresse, excesso de cobrança em relação a trabalho, em relação a conflitos familiares, fazem com que uma sensação de desprazer haja uma tentativa de compensação dessa sensação de desprazer com o excesso de alimentação. Então, pensar magro não é tão simples assim. Então, a pessoa vai ter que estar com as suas outras funções, digamos assim, psíquicas preservadas. Ela não vai poder estar, por exemplo, com uma ansiedade generalizada. Ela não pode estar preocupada demais com alguma coisa do trabalho, com as exigências do trabalho. Ela não pode ter um excesso de preocupação ou de tristeza que vai levar ela a procurar alimentação como forma de alívio. Então, pensar magro não é só pensar no alimento e nas suas características calóricas, né, proteicas, nutricionais. Não, a pessoa vai ter que configurar a vida com hábitos de vida saudáveis que vão trazer para ela a possibilidade de sentir mais prazer sem a necessidade da fuga pelo excesso do alimento. E esse alimento,
que vai trazer mais prazer, obviamente, isso é evolutivo, são os alimentos mais calóricos. Então, dentro da evolução humana, quando, né, comia uma verdura, né, uma folhinha de alface lá, o prazer é X. Né? Comeu um doce, ou seja, traz mais caloria, traz uma preservação maior, um acúmulo de calorias maior, eu tinha mais prazer. Então, o ser humano, na evolução, ele tende a buscar o que é mais calórico, ter mais prazer nisso, porque isso o preservava por mais tempo sem precisar de uma nova alimentação. Então, toda essa conjuntura, né, psicossocial, familiar, relacional, ela deve ser trabalhada para que a pessoa consiga conter a compulsão por alimentos. Isso é Eu hereditário, vou ter que te doutor? interromper só um minutinho, daqui a pouco ele responde essa pergunta, tá, querida? Sim. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta aqui com Roda de Entrevista. Não perde essa conversa não, viu? Até já.